Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto aí. Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP. Vamos falar sobre um engenheiro de software que está afirmando que o preço do XRP pode chegar a US$ 500 até 2035. E ele colocou ali nas suas redes sociais uma tabela ano por ano quanto que o XRP irá subir. Esse engenheiro, ele publicou no X, tá, pessoal? Essas publicações, né, essas informações ali sobre o XRP e esse preço, então, que pode levar o XRP até 2035 a US$ 500. O engenheiro, né, o nome dele é Vincent Van Code e ele publicou um artigo detalhado ali no X apresentando uma perspectiva analítica de longo prazo para o XRP, apoiada por um extenso estudo baseado em inteligência artificial, e ele afirma que a projeção que sugere que o XRP pode então ultrapassar os US$ 500 até 2035, não se trata de uma previsão pessoal, mas sim do resultado de um processo de modelagem estrutural. Segundo ali, pessoal, o Vincent Van Code, né, o engenheiro de software, essa análise depende muito de simulações de grandes modelos de linguagem, sendo do próprio Grok, né, que é a inteligência artificial ali do próprio X, né, antigo Twitter de Elon Musk. O estudo ele incorpora múltiplas variáveis, incluindo aqui, ó, como mostra, desenvolvimentos regulatórios, que daí já entra também essa lei de clareza, a CT, que está para ser aprovada nos Estados Unidos, essa adoção institucional que já vem acontecendo, né, depois que acabou o processo SEC versus Ripple, e avanços tecnológicos dentro ali do ecossistema XRP. O Van Code explica que o processo foi iterativo e concebido para avaliar como diferentes fatores interagem ao longo do tempo, em vez de produzir uma previsão fixa, né? E principalmente, pessoal, ele enfatiza que essas projeções dependem de diversas condições que evoluam conforme o esperado. Entre elas, como eu mencionei agora, a aprovação da Lei Clarity, né, a ACT, a Lei de Clareza, a continuidade de políticas favoráveis a ativos digitais nos Estados Unidos e a implementação bem-sucedida de atualizações resistentes à computação quântica no XRP Ledger, que ele estima que possam ocorrer por volta então de 2028. E nesse modelo também integra essas tendências, né, financeiras e tecnológicas mais amplas, como o crescimento da inteligência artificial, a expansão dos micropagamentos e papel crescente dos neobancos e de plataformas de finanças descentralizadas. Aqui ele tem um grande texto ali dentro do X que eu vou mostrar para vocês, e essa aqui é a tabela, tá, pessoal? Que ele coloca desde 2026, o ano aí que estamos, né, até chegar em 2035, aonde aplica-se a chegar acima de US$ 500. Até então ele coloca aqui, ó, de US$ 460 a US$ 650. Mas, né, tem outros anos aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vem uma trajetória de crescimento projetada e fatores de mercado. No gráfico, né, em anexo, ele descreve então uma trajetória gradual de preços, começando com uma faixa estimada de US$ 6 a US$ 10 para este ano de 2026 e se estende até um ponto médio potencial próximo a US$ 500 em 2035. Além dessas estimativas de preço, o modelo incluiu o volume projetado de transações via ponte on-chain, que aumenta significativamente durante o mesmo período, refletindo então os aumentos previstos na liquidez e no uso tradicional, né? Van Code observa também o crescimento inicial que está atrelado à clareza regulatória e à adoção da
tesouraria inicial, enquanto a expansão a médio prazo depende então da participação institucional e da ampliação dos corredores de liquidez. E a análise sugere ainda que os efeitos de rede, a profundidade dos formadores de mercado automatizado e as integrações híbridas, como sistemas financeiros existentes, podem então impulsionar uma maior eficiência nas transações e nas demandas. Nos anos seguintes, né, onde ele colocou essa tabela, o modelo pressupõe que o XRP se torne um ativo neutro de transição, amplamente utilizado, né, nos fluxos de trabalhos financeiros globais, e ele atribuiu o crescimento sustentado da sua valorização ao aumento da utilidade ali do XRP e a maior disponibilidade de liquidez e a acumulação também do XRP para fins operacionais em vez de atividades especulativas. Tá? O estudo prevê também, pessoal, que no início, né, da década ali de 2030, né, entrando para 2030, a interoperabilidade entre ativos tokenizados e moedas digitais de bancos centrais poderão então contribuir para uma maior velocidade de transação e uma adoção mais ampla. Apesar, né, das apresentações e projeções detalhadas de Van Code, ele enfatiza, né, que a análise é condicional e não garante resultados, e ele mantém uma postura neutra quanto à possibilidade desses cenários e que pode, né, se concretizar, e incentiva os leitores a tratarem desinformações como cautela. Ele desaconselha explicitamente o uso de projeções para operações com alavancagem e ressalta, né, a importância de pesquisas independentes. E ele conclui ainda, né, que uma perspectiva de engenharia, os resultados dos modelos parecem logicamente consistentes, dadas as premissas, mas que abstém de endossá-los como expectativa definida. Essa aqui então é a publicação, tá, pessoal, que ele colocou, um texto grande, né, falando do preço do XRP, que pode atingir mais de $500 então até 2035, né? E a propósito, né, como ele fala, para os milhares de vocês que sempre, né, me pedem aí as previsões, né, de preço, isso é o próximo que vocês vão conseguir de mim. A propósito, não são minhas previsões, né? Ele coloca ali as inteligência artificial. E ele coloca: eu tenho conduzido um estudo muito profundo de LLM sobre o ecossistema XRP e ele considera muitas variáveis a parâmetro e eu usei, né, ele usou ali a Grok. E bastante interativo, aqui eu usei para chegar a essa previsão de preço para os próximos 10 anos. Daí ele coloca que os números vêm com um grande ressalta, né, eles são números baseados com aquisições da Ripple, na lei de clareza, políticas dos Estados Unidos sobre cripto, né, implantação bem sucedida, né, do XRP na próxima, né, proteção quântica ali, né, computação quântica, e ele também analisa tendências emergentes de inteligência artificial, micropagamentos, neobancos, DeFi e tudo mais. E daí ele coloca aqui: mas do cérebro do engenheiro e dos conhecimentos sobre XRP e da Ripple, né, eu vejo a análise IA como fazendo sentido e permanece imparcial quanto se vão acontecer ou não, né, essas previsões. Essa aqui é a tabela, tá, pessoal? Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui para vocês poderem ver. Tentando aumentar um pouquinho aqui. Aqui, ó, 2026, ó, ele coloca de 6 a 10 dólares, tá? Ele coloca aqui também de 2027 de 15 a 30 dólares, 2028 de 35 a 70, 2029 até 120 dólares, 2030 até 200 dólares, 2031 280 dólares, 2032 360 dólares, 2033 450 até chegar então a 2034 300 a 500 dólares e 2035 de 400 a 650 dólares. Então ele coloca um aumento massivo aí, né, para XRP chegar em 500 dólares em torno de 9 a 10 anos. Eu coloco aqui, né, 2029, como eu já falei aí em vários vídeos, né, que XRP pode sim alcançar os 100 dólares. E essa é a estimativa do Grok, coloca para isso acontecer entre 2029 e 2030. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.